Estamos vivendo um período de missões, né, mundiais. Nossa igreja, a Igreja Batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, e todas as igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, nesse período, no mês de março, é o mês em que estamos celebrando missões mundiais. E nós temos vários povos que estão sendo alcançados pela obra de missões, e entre esses povos nós temos aí os povos árabes. E é exatamente sobre esses povos que nós vamos hoje conversar um pouco, porque esses povos, eles têm a mesma procedência do povo judeu. E é desse povo que nasceu uma das 3 maiores religiões do mundo que surgiram na região do Oriente Médio. As 3 religiões, maiores religiões que nós conhecemos no mundo atual, elas nasceram todas lá na região do Oriente Médio. Judaísmo, depois o cristianismo e depois o islamismo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Os povos árabes e as origens do monoteísmo islâmico. O texto que nós vamos nos basear nesta noite é o texto de Gênesis, capítulo 16, que os irmãos certamente já estão abertos aí nas suas Bíblias, né? Gênesis 16, do verso 1 ao verso 10. Está aí no nosso projetor o endereço, né? E os irmãos, eu farei a leitura e os irmãos irão me acompanhar. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo:
multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Esse verso aí é o nosso verso-chave do nosso estudo nesta noite. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Coloca para mim no último slide, por favor, Caio. Bem, irmãos, a nossa aula, o nosso culto hoje é realmente uma aula, né? Porque vai ser bem didática, bem didático essa mensagem de hoje, né? Aqui nós temos um mapa, e esse mapa, talvez até os irmãos tenham aí na Bíblia de vocês alguma coisa parecida com ele, né? Que mostra aí a época do Velho Testamento, né? Isso aí é o mundo do Velho Testamento. Bem lá em cima, não sei se os irmãos estão conseguindo visualizar daí, bem lá em cima está lá Ur-Artur, e do lado tem uma bolinha, né, que tem um número 1 dentro, que não está dando para visualizar bem, e ali é o Monte Ararat. Isso aí é muito importante para nós entendermos o que nós vamos falar aqui essa noite, porque ali naquele monte é onde a arca de Noé pousou depois do dilúvio. Tá? Então foi ali que a arca pousou, assim que cessaram as águas, que baixaram, né, as águas na terra. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos de Noé é que vão se originar os novos povos que irão povoar a terra, né? Nós sabemos que a terra ela sucumbiu a um dilúvio, né? E desse dilúvio salvou-se a família de Noé, que vai originar os novos povos que encherão novamente a terra, cumprindo aquilo que o nosso Deus falou lá atrás com Noé. Né? Bem, então, daí desses 3 filhos de Noé, né, vão se espalhar por essa região, que é o mundo do Velho Testamento. Tá? E aí, cadê? Babel, está aqui embaixo. Ó. Não sei se está dando para vocês ver. Aqui tem Babilônia, tá vendo? Subindo na segunda bolinha ali é Babel. Babel é outro ponto estratégico para nós entendermos também o que nós vamos falar aqui. Tá? Porque é ali naquela cidade aonde foi construído uma torre, né? A torre que gera a confusão, né? De línguas, porque é uma coisa que Deus não permitiu, porque, na verdade, aqueles homens incrédulos estavam construindo uma torre com a finalidade de atingir aos céus. Né? E naquele momento, como Deus viu que o homem já estava desobedecendo novamente, né? Que foi por conta disso que aconteceu o dilúvio, da desobediência que se espalhou, né, pelo nosso mundo, né? Novamente, Deus vai destruir ali a Torre de Babel e ali vai haver uma grande confusão de línguas, né? Praticamente é ali que surgem as várias línguas que hoje são faladas aí no nosso planeta, ou algumas que até se transformaram em outras, né? Porque aí nós vamos ver mais adiante que de determinadas línguas vai servir de tronco, né, para outras línguas, como é o caso do latim, por exemplo, né, que é a língua que serve de base para várias outras línguas. Né? O português, por exemplo, que nós falamos, a base do português é o latim e o grego. Né?
Bem, então, dali vai se espalhar as pessoas por várias partes do mundo devido a essa confusão de línguas, né? E aqui nessa região, irmãos, vai ficar os descendentes de Sem. Né? Provavelmente vocês já ouviram falar em povos semitas, ok? Então os semitas, eles vão povoar essa região. E aí é dentro desse povo semita que vem aí a figura do Abraão. Né? O Abraão é um semita que nasceu aí na região da Mesopotâmia. Vejam que é perto, né, de Babel. Né? O Abraão nasce nessa região da Mesopotâmia. Né? Mesopotâmia que quer dizer terra entre rios. Né? E ali nós visualizamos o rio Tigre e o rio Eufrates. Obrigado, Caio, por ter aumentado aí. Né? Então, o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Que nascem aí nessa região e desembocam no Golfo Pérsico. Tá? Bem, então, é essa região aí que vai viver todos os povos semitas, de origem de Sem, filho de Noé. Né? É interessante que, às vezes, eu ouço, né, os cientistas aí falando, né, o povo semita e tal. Será que eles não param para pensar, né, que o semita é um povo que vem de origem dos filhos de Noé? Porque muitos não acreditam, né, na história bíblica, mas acabam chegando lá, né? Acabam chegando na história bíblica. Bem, antes de eu entrar propriamente dito no que nós vamos falar nessa noite, eu quero Caio, coloca o segundo slide, por favor. Nós temos aí alguns conceitos, né, que nós precisamos de entender antes de eu começar a falar. Né? Por exemplo, monoteísmo, que é o que está aí no nosso título, né? Monoteísmo, adoração ao único Deus. Isso é tranquilo para os irmãos, né? Porque nós somos monoteístas, os cristãos somos monoteístas. E aí, um detalhe, que os judeus também são monoteístas. E os islâmicos também são monoteístas. Tá? E aí, esse Deus, quem é esse Deus? Para os hebreus, Yahvé, Elohim e Jeová. Eu estou pronunciando como se pronuncia em hebraico mesmo, tá, irmãos? Porque o J em hebraico, aliás, essa letra nem existe no hebraico, tá? Ela tem o som de I, tá? Então, Yahvé, Elohim e Jeová. E para os cristãos, que somos nós, é Deus. E para os islâmicos é Allah. Estamos falando aqui do mesmo Deus. Que muitas das vezes o nosso preconceito acaba colocando, por exemplo, os islâmicos adorando um Deus totalmente diferente do nosso. Não é o mesmo, tá? E vocês vão entender por que disso. Terceiro slide, por favor, Caia. Outros conceitos aí. Bom, ali o monoteísmo é o oposto de politeísmo, que é a adoração a vários deuses. E aí, os povos primitivos, né, a maioria eram politeístas. O primeiro povo antigo, da antiguidade, que foi monoteísta, o primeiro foi os hebreus. Né? Os hebreus que adoravam Yahvé. Né? E depois, o segundo povo monoteísta foram os egípcios. Os egípcios. Só que eles não adoravam o nosso Deus, tá? Eles passaram a ser monoteístas, adorando um único Deus, que era o Deus Sol.
Tá? Então, assim, monoteísmo, ele encaixa não só no Deus vivo, criador de todas as coisas, ao qual nós servimos, tá, irmãos? Você pode ser monoteísta em qualquer outro Deus. Entende? Então é preciso a gente entender bem essa conceituação, porque às vezes isso cria em nós um preconceito e que não deveria de existir. Entende? E para você ser um missionário num campo de missões islâmico, por exemplo, esse preconceito de deuses diferentes você tem que apagar. Porque, na verdade, eles adoram o mesmo Deus nosso. Allah é o mesmo Deus, é o mesmo Yahvé, é o mesmo Elohim. Tá? Então, não tem jeito. Vamos lá. Outros... volta um pouquinho, Caio. Isso. Outras palavras aí que a gente tem que entender, que eu vou falar aí durante a minha explanação, é califa, que significa sucessor, sunista, que é um grupo mais brando do islamismo, e os xiitas, que é o grupo islâmico mais radical. Bem, então agora eu acho que nós estamos prontos para entrarmos, propriamente dito, no que nós vamos falar nesta noite. Bem, então, como eu disse inicialmente, esse mês, né, de março, nós estamos em campanha de missões e é muito comum ouvirmos falar em nossas igrejas sobre vários povos. De vez em quando nós vemos aqui testemunhos, né, de missionários falando de vários povos. No domingo passado, por exemplo, nós ouvimos um missionário falando aqui sobre os ucranianos, né, por exemplo, que estão vivendo lá esse momento de guerra e terror. Né? Um desses povos são os árabes. Nós temos missionários trabalhando junto aos árabes. E é muito difícil. Tá? Da mesma forma, ouvimos falar em outras religiões, religiões que são professadas pelos mais variados povos, assim como é o islamismo para os povos árabes. Detalhe que não é só os árabes que são islâmicos. Tá? No Brasil, nós já temos um grupo grande de brasileiros que são islâmicos. Ok, irmãos? Neste estudo, veremos a origem dos povos árabes, bem como a origem da religião islâmica. Então, o nosso primeiro ponto aí é o islamismo e sua ligação com os povos árabes. A palavra islão, não sei se eu tenho aí, Caio. Tem. Islão ou islã. Essa palavra, né, que dá origem ao islamismo, né, quer dizer o mundo dos crentes. O mundo dos que acreditam em um só Deus. E também pode ser entendido como submissão a Allah. Não quero que ninguém saia daqui convertido ao islamismo hoje, não. Hein? Mas vejam que tem muita coisa a ver com a gente aí, irmãos. Como nós somos chamados aqui no Brasil? Os crentes, não é isso? Pois é, está ali, ó. O mundo dos crentes. O mundo dos que acreditam em um só Deus. Está igualzinho a gente, não está? Pois é. Então, a palavra islão tem um significado religioso e político. Podemos entendê-la como o mundo dos crentes ou o mundo dos que acreditam em um só Deus e obedecem a um só chefe. Aí agora começa a ficar esquisito, né? E esse chefe pode ser entendido como Maomé, que é o Muhammad ibn Abdallah, que era o nome do Maomé, né? Muhammad ibn Abdallah. Ou os líderes políticos dos países que atualmente são teocracias muçulmanas. Vou dar uma parada aqui, porque assim, isso é outra situação muito complicada. Por quê?
nós ocidentais, nós adotamos sistemas de governos totalmente diferentes dos orientais. E hoje, muitas confusões que existem entre ocidentais e orientais está ligada exatamente a essa questão, a questão de governo, porque os ocidentais querem que eles, ocidentais, adotem a forma de governo que nós adotamos. E eles não querem. Quer ver uma coisa? O Japão, ele é o quê? É uma república democrática do Japão? Não. O Japão é um império monárquico. O Japão está totalmente antenado com o mundo, irmãos. O Japão é o país mais desenvolvido do Oriente. Está totalmente antenado com o mundo. Chega lá para um japonês, vai lá no Japão, chega para um japonês e fala assim, olha, cara, tem uma proposta para você. Vamos acabar com esse negócio de monarquia aqui no país. Vamos acabar com esse império aqui, com essa monarquia aqui, e vamos transformar esse país num país presidencialista e democrático. O camarada vai estar arriscado, ele te dá uns golpes de karatê lá no meio da rua. Porque eles não querem isso de jeito nenhum lá para eles. A mesma coisa, irmãos, acontece na região do Oriente Médio. O Oriente Médio, ele, assim, há até um repúdio sobre as ditaduras que existem lá, mas não há um repúdio pela forma de governo. Lá é teocracia. O que é uma teocracia? É um governo de Deus. Olha só como é que a coisa é forte. Teocracia, governo de Deus. Então, quem está no governo é um representante de Deus. Ou seja, o cara que é escolhido presidente lá, e às vezes a gente aqui no Ocidente critica pra caramba, né? Os iranianos tiveram a eleição agora há pouco tempo, e eles foram às urnas votar e só tinha um candidato. E aí a gente fica, meu Deus, como é que pode isso? As pessoas escolherem um candidato só. Mas sabe por quê? Porque aquele candidato foi Allah que colocou ele lá como candidato. E o camarada foi eleito por unanimidade. Irmão Edson, mas não é de se estranhar de ter sido escolhido por unanimidade, só tem um candidato. Mas para aquele povo está ótimo que tenha só aquele candidato, porque foi Allah que botou aquele camarada lá. Entende, irmãos? Isso é teocracia. Entenderam? Vamos lá. Islã ou Islão também frequentemente é traduzida por submissão. Esta submissão refere-se à decisão dos muçulmanos, é aquele que se submete ou se rende em mente e espírito à vontade de Deus, do Deus único, ou em árabe, Allah. Neste sentido, submeter-se à vontade divina é realizar uma ordem harmoniosa no universo, seguindo os textos sagrados da tradição. Os textos sagrados deles estão registrados no Corão ou Alcorão. Para entendermos o monoteísmo do Islã, é necessário buscarmos a origem dos povos árabes, de onde procede o profeta Maomé, que foi o criador da religião islâmica. No texto de Gênesis 16, nos passa essa informação e, ao mesmo tempo, nos informa a origem do monoteísmo do Islã e dos povos árabes. Então, assim, esses povos que há muito tempo viveram ali naquela região que eu mostrei, né, da Mesopotâmia, aqueles povos, eles carregavam consigo ainda aquela ideia do monoteísmo, do pai Abraão, que é o pai deles também. Tá?
E é exatamente do Abraão que nós vamos falar agora. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 17, do verso 1 ao verso 4. Vamos ver aí o que fala a respeito do Abraão. Qual a promessa que Abraão tem? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de uma nação. É isso que está escrito aí? Serás pai de uma nação? Ah, muitas nações, né? Então, olha aí, preste atenção nisso aí, tá? Porque muitas das vezes a gente fica ligado no Abraão, que é pai de Israel, né? Porque a nossa religião, ela bebe na fonte de Israel. Só que ele está falando aí que são muitas nações, não é isso? Muitas nações, porque de Ismael, filho de Abraão com a escrava Agar, vai surgir várias nações. Então, irmãos, aqui Deus faz um pacto com Abraão. Neste pacto, Deus comunica a Abraão que multiplicaria muitíssimo sua descendência. É interessante que no hebraico, né, não existe esses superlativos, né? Muitíssimo, amabilíssimo, né? Então, quando se queria falar muitíssimo, né, lá na língua hebraica, é muito, 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 muito. Repete-se várias vezes aquela mesma palavra. O superlativo no hebraico é dessa forma. Tá? E isso, irmãos, é um fato. Tá? Hoje nós podemos ter isso como algo concretizado. Né? As várias nações que surgiram. Se pensarmos em Israel dos nossos dias, então nós vamos ver que há israelenses em toda parte do mundo. Tanto que há um controle de retorno de israelenses para o Estado de Israel atual, pois não teria espaço para todos. Né? Vocês sabem que a faixazinha que Israel ocupa, né, lá no Oriente Médio é uma parte muito pequena. É menor do que o Estado do Rio de Janeiro. E olha que o Estado do Rio de Janeiro é um dos menores estados da federação aqui no Brasil. Tá? Israel, o Estado de Israel, territorialmente, ele é menor do que o Estado do Rio de Janeiro. Então, se todos os israelenses que hoje são chamados de judeu, né, judeu e israelense é a mesma coisa, tá? Se todos que estão espalhados pelo mundo voltassem para Israel, certamente não caberiam. Promessa de Deus. Serão tantos que não poderão ser contados. O Senhor falou isso a Abraão. Tá? Promessa do Senhor. Aqui no Brasil tem muitos, né? Até conhecidos aí bastante, né? Está aí na televisão Silvio Santos e a família dele, né? o Luciano Huck, enfim, são tudo descendentes deles, né? E muitos e muitos e muitos mais, né? A gente, quando começa a pesquisar, a gente descobre muita gente de descendência hebraica semita, né? Então, assim, isso só pensando nos israelenses, nos descendentes de Israel, né? Israel era quem? Jacó, né?
Jacó, depois que teve os 12 filhos, que dariam origem às 12 tribos que originariam Israel, o nome dele foi trocado para Israel. Prosseguindo aí na leitura de Gênesis 17, no verso 5, percebemos que Deus troca o nome de Abrão para Abraão. E este novo nome tem um significado especial. Deus afirma que receberia este nome porque o colocaria por pai da multidão de nações, de várias nações que sairiam de suas gerações. Ainda no verso 6, ele, Deus, afirma: de ti farei nações. Está no plural, não está no singular. Portanto, não é só Israel. Tá? E mais, que reis sairão de ti. Não só rei em Israel, mas reis em todas as nações que surgiram a partir de Ismael. Né? Quando hoje, por exemplo, né, quando nos referimos aos países de origem árabe, estamos nos referindo aos países que compõem, né, a região da Mesopotâmia, ou região entre rios, né, que são Emirados Árabes Unidos, Iraque, Bahrein, Iêmen, Kuwait, Omã, Síria, Jordânia. Todos esses países são originários em Ismael. Todos esses povos aí são originários em Ismael, são ismaelitas. Todos eles são ismaelitas. Esses países formaram-se pelos descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia Agar. Estes povos são os ismaelitas que habitavam a região da Mesopotâmia, antes que houvesse a formação dos países atuais, e formavam um mesmo e único povo. Então, antes era um único povo, depois que foram se agrupando e formando esses países que atualmente conhecemos. Na antiguidade, os ismaelitas, assim como os israelitas, eram povos divididos em tribos. Viviam em tribos também, assim como os israelenses, né? Os israelenses, que eram chamados de hebreus na antiguidade, né? Eles também surgiram a partir de 12 tribos. Posteriormente, após a conversão ou ao encontro do profeta Maomé com o anjo Gabriel no deserto do Sinai, no século 7, houve uma unificação dos povos dessa região em torno de um fator comum, a religião. Então, esses países são países independentes, mas tem algo que os une em comum, que é a religião islâmica. Então, quem foi o profeta Maomé? Maomé, ele nasceu no ano 570 já da era cristã, tá? Na cidade de Meca. Ele era da tribo coraixita de Meca, tribo esta que teve a sua origem nos descendentes de Ismael. Sua família era pobre e o seu pai morreu cedo. Sua mãe o deixou sob o cuidado do seu tio, que o levou para o deserto da Arábia. Voltando a Meca aos 15 anos, entrou para o comércio das caravanas e logo se destacou. As expedições exigiam habilidade militar, pois sofriam constantes ataques. A missão de Maomé começou durante um de seus períodos de meditação solitária. Em 610, numa caverna do Monte Hira, que dominava Meca, disse que o anjo Gabriel apareceu para ele com uma convocação para a profecia. Segundo esta história, repetida pelos muçulmanos, o anjo Gabriel disse a Maomé que há um só Deus, Alá, e um só profeta, Maomé. Maomé contou sobre essa e outras aparições do anjo Gabriel aos seus parentes e os foi convertendo.
essas aparições do anjo Gabriel ao profeta Maomé, segundo, né, consta aí na tradição muçulmana, levou ele a escrever o Corão, ou Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, né, dos muçulmanos. Confiante, começou a pregar aos coraixitas. As reações foram de estupefação, depois desprezo e, finalmente, perseguição. Logo a seguir, os comerciantes de Meca começaram a perseguir Maomé, porque a cidade de Meca era uma cidade que tinha para mais de 200 deuses. Eles adoravam mais de 200 deuses e era uma cidade que era um centro de peregrinação. As pessoas iam até essa cidade para adorar esses deuses. Inclusive, no centro da cidade de Meca, tinha a Kaaba, que era um templo sagrado, e lá tinha a Pedra Negra, que nada mais é do que um meteorito que caiu do céu, né? E eles acharam que aquela pedra era uma pedra mágica e colocaram lá no centro do templo e as pessoas iam lá adorar essa pedra. E aí Maomé começa a combater essa adoração a esses vários deuses, inclusive a Pedra Negra, né? E por isso ele começa a ser perseguido. Então ele começa a ter essa perseguição e aí ele foge da cidade de Meca para uma cidade mais afastada, a cidade de Yatreb, que posteriormente passou a se chamar Medina, que quer dizer cidade do profeta. Essa mudança forçada ficou conhecida como Hégira e aconteceu no ano de 622, que é o marco do início do calendário dos muçulmanos, tá? Eles têm um calendário próprio deles. Esse calendário, o marco zero do calendário deles, é o ano de 622. Então, se vocês quiserem saber o ano em que está o calendário dos muçulmanos, é só pegar 2023, subtrair 622, que vocês vão ter aí o ano em que está o calendário dos muçulmanos. Só que o calendário só vira no mês de setembro, tá? Os seguidores da nova religião passaram a ser chamados muçulmanos. Depois da morte de Maomé, em 632, os seguidores do islamismo foram divididos em dois grupos. Um grupo acreditava que o seguidor muçulmano mais qualificado deveria ser o califa, ou líder, né? Esse grupo ficou conhecido como sunitas. O outro grupo, que entendia que o seguidor de Maomé deveria ser, o sucessor de Maomé, devia ser o parente mais próximo do profeta. Esse grupo ficou conhecido como xiitas. Essas palavras vocês já ouviram aí nas reportagens de televisão, né? De vez em quando aparece lá, um grupo xiita detonou uma bomba em tal lugar assim, na cidade tal, e morreu tantas pessoas, né? Então, esse grupo xiita é o grupo mais radical dos islâmicos, tá? O grupo sunita é um grupo mais tranquilo, mais brando, tá? Eu tive contato com uma pessoa que é sunita, né? E assim, é super normal você conversar com a pessoa. Às vezes a gente é carregado de preconceitos, né? E aí, quando a gente vai conversar com a pessoa, a gente vai até com receio, né? E assim, super gente boa a pessoa. Tá? E, irmãos, é por causa disso que eu estou falando aqui. Nós temos que conhecer o outro lado para que nós possamos estabelecer um laço de amizade com o outro lado, para que nós possamos evangelizá-los também. Eles precisam do amor de Cristo também. Eles precisam receber o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E muitas das vezes
aqui no nosso país, que é uma pulverização de religiões, né? E muitas das vezes nós olhamos as pessoas de outras religiões com um olhar extremamente preconceituoso e não conseguimos estabelecer um relacionamento com essas outras pessoas. Então é preciso da gente conhecer. Hoje nós conhecemos aí um pouquinho, eu sei que foi assim, algo muito superficial, né? Porque isso aqui precisava de ter várias aulas, né, para a gente poder entender bem esse contexto, né? Porque aí tem o contexto de como são as práticas religiosas, enfim. Então, assim, mas hoje, pelo que nós vimos aqui, já dá para a gente entender algumas coisas, né? Como que você vai chegar para um islâmico e falar, você precisa de conhecer o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus vivo? Ele vai olhar para você, eu já conheço. Eu já conheço. E é o mesmo Deus seu. E aí? Entende? Então, assim, porque assim, muitas das vezes, nós olhamos para o outro, para a religião do outro, e demonizamos a religião do outro. Nós não podemos ter esse olhar. Nós temos que ter um olhar de amor. Ah? Nós não vamos ver o exemplo de quem nós seguimos. Quem nós seguimos? Jesus Cristo, né? Nós não vamos ver em nenhum momento Jesus Cristo tratando pessoas de outras religiões com preconceito, né? Ele vai até falar, tem lá uma passagem que ele fala, né, do bom samaritano. O pessoal de Samaria, eles eram totalmente excluídos. O judeu olhava para o samaritano com um olhar de desprezo. E quem foi que socorreu lá o judeu que estava caído lá na estrada? Socorreu, colocou no lombo do animal, levou para um lugar para ser tratado, pagou o tratamento. Foi um samaritano. Entende? Então, assim, quando nós formos anunciar o evangelho, nós não podemos anunciar o evangelho com preconceitos. Então, nós temos que conhecer o outro. Os nossos missionários, eles passam por esse treinamento, não é? Todos os nossos missionários que nós temos no campo de missões, todos eles têm que ter esse conhecimento aqui, que é para quando eles chegarem lá, eles saberem como estabelecer um relacionamento com aquelas pessoas. Porque você não conquista ninguém sem estabelecer um relacionamento. Então, para que você estabeleça um relacionamento, você não pode ter preconceitos, né? Então, assim, eu mostrei aqui, em poucas palavras, que nós estamos tratando de um povo que é monoteísta, que adora o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, mas que tem dois grupos, um grupo mais radical, um grupo mais tranquilo. Esse grupo mais radical, ele comete algumas coisas que nós abominamos, mas que precisam do amor de Cristo. Entende? Então nós não podemos tratá-los com desprezo e temos que tratá-los com o amor de Cristo, para que eles conheçam Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, irmãos, para evangelizarmos os povos islâmicos, teremos uma grande dificuldade, pois eles adoram o mesmo Deus, Allah, o único, e era o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus que salvou Israel e salvou a sua mãe, Agar, da morte. Lembram disso que lemos? Portanto, seria uma grande dificuldade. Além disso, eles têm uma grande convicção daquilo que eles creem. Pois desde a infância eles aprendem as primeiras letras no Corão ou Alcorão. É a cartilha dos alunos lá desses povos. Os filhos dos povos islâmicos, a cartilha deles é o Corão ou Alcorão. As primeiras letras a criança aprende no livro sagrado. Quem dera que os filhos dos cristãos aprendessem a ler
no nosso livro sagrado, na Bíblia. Oremos, irmãos, pelos nossos missionários que estão nos campos islâmicos, para que o nosso Deus coloque palavras em seus lábios, retire qualquer preconceito, para que eles possam evangelizar esses povos e mostrar a eles que Jesus Cristo veio para salvar a todos, inclusive os muçulmanos, inclusive os descendentes de Abraão com Agar. Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar entendimento nisso que nós acabamos de estudar aqui nessa noite. Já caminhando para o nosso término do culto desta noite, vou convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos entoar o hino 369 do HCC. 369. Enquanto estivermos entoando este hino, nós vamos ter a oportunidade de trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas e vidas para dedicarmos ao nosso Deus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir às duras provas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade na vida ter. Faze-me puro, Cristo Senhor, mais dependente do teu favor. Cristo, bom mestre, eis meu querer, minhas fraquezas todas vencer. Faze-me pronto para lutar, para a vitória sempre alcançar. Vamos orar neste momento, encerrando o nosso culto, que o Senhor possa conceder aos irmãos um restante de semana abençoada na presença do Senhor. Amado Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra que foi lida aos nossos corações, por este estudo, ó Deus, que nós possamos olhar sempre para o outro, com um olhar sem preconceitos, ó Deus, para que possamos demonstrar o amor de Cristo a todo momento, a todos que necessitam do amor de Cristo. Ó Senhor, agora queremos te agradecer pela vida dos irmãos, te agradecer porque o Senhor tem sido Deus provedor na vida de cada servo teu aqui presente. Não tem deixado, ó Deus, faltar nada em seus lares. Ó Senhor, e te pedimos que o Senhor continue com as suas mãos abertas, ó Deus, sobre os lares dos teus servos, concedendo-lhes bênçãos a cada dia. E agora, Deus, te pedimos que o Senhor nos guarde, ó Deus, no retorno aos nossos lares, nos proteja, ó Deus, do homem mau, e que o Senhor esteja conosco no decorrer do final desta semana. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém.